Fala aí, pessoal do terceiro, tudo bom? É o seguinte, nós vamos fazer aqui agora uma recapitulação da primeira lei de Mendel e vamos falar da segunda lei de Mendel, ok? Só relembrando que a primeira lei de Mendel nós analisamos uma característica, né? É a chamada lei da segregação. Na hora de se formar os gametas, ocorre a separação das informações aí, né? Dos cromossomos. E aí o que acontece? Vai justamente metade da informação do pai para o espermatozoide e metade da informação da mãe para o óvulo, respectivamente, né? Isso na espécie humana. Em outros animais. Aqui nas plantas, nós vamos ver o seguinte, né? Na característica que nós analisamos aí no primeiro momento, foi que a ervilha, ela era ou amarela ou ela era verde, certo? Tá? Então, nós tivemos aí uma proporção de 3 para 1. 3 amarelas para 1 verde, certo? Agora nós vamos então falar da segunda lei de Mendel. Nós vamos então analisar agora duas características ao mesmo tempo. Como assim? Na hora que a gente vai falar aqui dessas duas características, nós vamos falar como se estivesse no mesmo cromossomo, tá? As duas informações, ou seja, em um lugar nós vamos ter o gene para a cor da ervilha, amarela ou verde, e em outra posição, no mesmo cromossomo, nós vamos ter aí uma outra característica, quer seja ela rugosa ou lisa, tá certo? Então nós vamos analisar o que Mendel fez aqui nesse cruzamento das ervilhas. Ele analisou então duas características. Primeiro, a semente ela era lisa e amarela, e ele cruzou com uma outra que era verde e rugosa. O que deu de resultado? Deu 100% na geração F1, deu 100% de ervilha amarela e lisa. Isso quer dizer que essas características, então, são dominantes em relação às outras características do outro cromossomo, que a gente vai estar analisando aqui. Então, lembrando que nós falamos da primeira lei, da chamada lei da pureza dos gametas, não era isso? Então, nós tínhamos lá 100% puros. Agora, misturou, nós temos os híbridos, certo? Então, nós vamos analisar aí como que vai ser. Ele deixou essas aqui, híbridas, cruzarem entre si, e aí ele vai analisar os resultados da geração F2. Então, como é que foi essa brincadeira aqui dele? Então, pegando aqui, né, para duas características híbridas, né, aqui era a cor da ervilha, se era verde ou se era amarela, e aqui era a questão da casca, se ela era lisa ou se ela era rugosa, certo? Então, ele verificou que amarela era dominante, então nós vamos colocar como Vzão, não é verdade? E lisa é o errão, que era dominante também, tá? Lembrando que a gente pega as iniciais dos genes recessivos, tá? Então aqui nós vamos analisar aqui na hora de se formarem gametas. Nós vamos ter aqui então desse indivíduo como que vai ser aí a possibilidade. Então nós estamos analisando duas características, então eu tenho que pegar dois genes ao mesmo tempo para analisar. Primeiro então vou pegar o dominante Vzão com o dominante errão e temos essa primeira possibilidade de gameta. Mas nós temos a segunda possibilidade, que é o Vzão, ele pode se juntar com o recessivo do R, no caso, o R'inho. Então vai ser o Vzão, R'inho. Acabou aqui? Acabou, para o Vzão. Agora nós vamos pegar quem? O Vzinho. Nesse Vzinho nós temos duas possibilidades. O Vzinho ele pode se juntar com o R'ão, ou seja, a outra característica dominante, e formando aqui esse gameta. E nós temos, por fim, os dois homozigotos, né, recessivos, ok? Para as duas características aí que a gente analisou. Isso nós pegamos de uma só ervilha. Nós temos agora que analisar da outra, que também é híbrida. Horas, vão ser produzidos os mesmos gametas, certo? Então, nós temos aqui já nos identificando. Agora a gente jogando aqui ou no quadro de Pinet, né? Nós vamos justamente agora fazer o quê? A junção desses gametas para obter a geração F2. Então nós temos aqui Vzão cruzou com outra aqui, juntou, formou Vzão, Vzão, e o R'ão desse com o outro R'ão. Qual é a característica? Se é dominante, nós analisamos que ela era amarela. E também, se era lisa ou se era rugosa? Lisa, que foi a dominante. Então esse indivíduo aqui era o 100% puro, tá? Lá da geração parental, certinho? Mas também nós temos aqui as outras possibilidades. Esse cruzou com esse, né? Esse agora vai juntar com esse daqui.
nós vamos ter essa segunda possibilidade aqui representada. Essa pode juntar com essa e formar agora aqui, né? O Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão, tá? Este pode se juntar com este outro aqui também, este outro gameta. E aí nós vamos ter aqui o heterozigoto, Vzão, Vzinho, e o heterozigoto, Rrão, Rrinho, ao mesmo tempo, certo? Desse daqui acabou a possibilidade. Agora nós vamos analisar da segunda possibilidade desses outros gametas aqui agora, que vai ser o dominante Vzão com recessivo Rrinho. Este pode se juntar com o de cá, formando o indivíduo aqui heterozigoto para as duas características ao mesmo tempo. Esta outra possibilidade já vai estar representada aqui. E aqui você pode ver, apesar de ser amarela, ela é rugosa. Ô Davi, mas rugosa ela era recessiva, sim. Mas é porque aqui ela vai se apresentar como? Porque ela tem, para a recessividade, nós temos o Rrinho de cá com o Rrinho de lá. Então não tem como ela ser lisa, certo? Essa outra possibilidade, juntando com a de lá, forma esse indivíduo. E por fim, esta com o último, formando de cá também, tá? Este agora, este gameta, ele pode se juntar da mesma forma com os de cá ou os de cá. Este agora com o de cá, opa, agora você pode observar o seguinte. Ué, Davi, mas lisa e verde? Como é que pode isso? Por que que não é amarela? Porque temos o recessivo deste com o recessivo do outro. Então, recessivo com recessivo deu quem? Deu o verdinho. Mas é dominante a característica lisa, a casca ela ser lisa, porque tem um gene dominante Rrão. E o outro ali é Rrão também, então vai ser ela lisa, porém verde, tá? E nós temos aqui, perdão, essa outra possibilidade com a de cá, formando esse outro indivíduo também, liso, porém verde. E finalizando, nós vamos pegar essas duas características aqui, recessivas, e vamos cruzar com as outras possibilidades aqui também. Nós temos aqui representados. Observe aqui que nós temos aqui também 100% puro, porém o que? Recessivo. Verde e rugosa, semelhante lá aos parentais, certinho? Como que ele observou as proporções dos resultados dos cruzamentos? Ele observou que, no total desses cruzamentos, ele teve quantos filhos para analisar aqui das ervilhas, vamos dizer? Nós tivemos um total de 16 resultados, certo? E como é que foi essa proporção? Quem era amarela, quem era verde, quem era lisa, quem era rugosa? Então ele constatou justamente que do total de 16, 9 foram amarelas e lisas. Ele constatou que 3, isso aqui na geração F2, ele constatou que 3, no total de 16, era o quê? Era amarela, porém rugosa. Outros 3, num total de 16, a ervilha era o quê? Lisa e verde. E uma só, no total de 16, que deu verde e rugosa. Então, para a gente simplificar a segunda lei, ela vai ficar em qual proporção? Vai ficar na proporção 9 para 3 para 3 para 1, certinho? É isso que a gente vai estar analisando, diferentemente da primeira lei, que era o quê? 3 para 1, 3 amarelas para 1 verde. Aqui agora nós vamos ter diferente, tá? Nós vamos ter 9 amarelas lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes lisas e 1 verde rugosa, certo? Nós temos aqui também as possibilidades que Mendel justamente ele estava analisando, as hipóteses que ele tinha. E aí ele justamente verificou como que vai ser. Na hora de separar e formar os gametas, essas duas características, elas vão caminhar juntas ou elas vão ocorrer agora essa separação? Como que vai funcionar essa história? Ora, ele verificou justamente que esse gameta, ele vai justamente carregar as duas informações que estão presentes no mesmo cromossomo. Vão carregar juntas essas duas características. Então ele poderia ter essa possibilidade do gene dominante para a cor da ervilha, né? No caso aqui amarela. Essa possibilidade ela poderia ser então carregada ou com o gene dominante para a rugosa, né? No caso, ou não. Se fosse dominante, a ervilha seria lisa. Se fosse o recessivo, ela seria rugosa. E ele viu também a questão do gene recessivo, ele ter essa possibilidade
do recessivo de uma característica estar se ligando a outra dominante ou a outra recessiva também, carregar na hora de se formar esses gametas aí, independentemente. Então, este gameta vai depender da origem do outro. Não interessa, eles vão estar caminhando juntos. E aí, justamente, ele viu 4 possibilidades do híbrido, quais gametas que eles poderiam ser formados. Vzão errão, né? É um tipo de gameta. Vzão errinho, segunda possibilidade. Terceira, agora, nós vamos pegar o recessivo com o dominante, Vzinho errão, e o Vzinho errinho, quarta possibilidade. Ok? Isso daqui, então, nos vai dar a proporção da geração F2, 9 para 3 para 3 para 1, desses indivíduos aí, das ervilhas. Então, aqui a gente fala o seguinte, a definição da segunda lei de Mendel seria a chamada lei, né, da segregação independente, que nos afirma o quê? Que genes que determinam características diferentes se distribuem aos gametas de maneira totalmente independentes, formando todas as combinações possíveis. Agora aqui nós vamos ter um leque de opções. Você imagina, nós primeiro falamos de uma característica, agora nós estamos falando de 2 características ao mesmo tempo. Depois, você imagina Mendel na época dele, ele analisando 7 características ao mesmo tempo. Claro que ele não começou com as 7 de uma vez, vou analisar todas as 7 de uma vez. Não, ele foi por etapas. Deixa eu ver primeiro com uma, agora deixa eu ver com 2, deixa eu ver com 3 características. E assim foi até ele chegar onde chegou, né? Então, nós temos aqui, como que eu posso saber quais as possibilidades, quantas possíveis opções eu tenho de gametas para se formar? Nós podemos aplicar aqui nessa formulinha, né, que o número de gametas vai ser representado aqui, o 2 elevado a n. Onde esse N vai representar para a gente o número de genes, né, heterozigotos, que a gente vai estar falando aqui, as características heterozigóticas que a gente vai analisar. Nesse primeiro caso aqui, quantos heterozigotos eu tenho? Só um, azão, azinho. Então vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar então quantos gametas possíveis? 2. Esse azão vai juntar com qualquer um desses 2 Bzões aqui, tanto faz. Ah, Davi, juntou com esse. Ué, qual que é a diferença de juntar com o outro? Vai ser Bzão do mesmo jeito. Então vai formar uma possibilidade. E aqui, o Azinho, ele pode juntar agora com o Bzão. Então nós vamos ter 2 pares de gametas aí possíveis, tá? Agora se eu tiver aqui, ó, nesse outro caso nosso aqui, nós temos heterozigoto com heterozigoto. Opa, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, que dá quantas possibilidades? 4 tipos de gametas. E quais são eles aqui? Estão representados. Foi o nosso exemplinho aí que a gente analisou 2 características diferentes ao mesmo tempo lá nas ervilhas, certo? E agora aqui, para fechar essa partezinha, nós temos aqui esse outro exemplo para mostrar aqui. Nossa, mas que tanta característica, vamos só imaginar como se fossem as características das ervilhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui tem até 8 características, né? Mas, ué, Davi, 2 elevado a 8, é assim que eu vou fazer? Não. O que acontece? Nós temos que contar o número de heterozigotos, tá? Homo ou hétero? Hétero. Então já tem aqui, né? Uma possibilidade, homo, homo, homo. Opa, segunda possibilidade aqui, do segundo heterozigoto. Homo, hétero, terceira, homo e hétero. Hétero. Então 4 gametas aqui que vão ser possíveis para a gente representar esse N aqui. Então nós vamos fazer o 2 elevado à quarta potência. 2 à quarta dá um total de 16 possibilidades dos gametas aqui, tá? Próxima aulinha aí, galera, eu vou estar falando para vocês aí sobre noções de probabilidade, certinho? Abraço para vocês aí e bons estudos aí para vocês.